Bom dia, igreja. Peço desculpa pela voz, eu estou um pouco gripado, resfriado, na verdade. Nesses últimos tempos, nesses últimos meses, o que eu mais tenho ouvido, o que eu mais tenho escutado é a palavra ética. Não é? Conselho de ética, agir de maneira ética e legal, provarei que minhas ações são éticas, espero que ele haja com a ética da casa, e por aí vai. E por aí vai. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que um dos maiores problemas de hoje é saber que ética é essa. É entender qual é essa ética. Então eu fui procurar uma definição, obrigado filho, uma definição para a ética. Eu ia projetar, mas eu prefiro que vocês escutem. Ética é definido como um substantivo feminino. E está assim: parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especificamente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Tem mais uma definição. É o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Essa é a definição de ética. Acredito que muitos aqui também já tiveram uma aula de ética, né? Escola e etc. Muitos pertencem a uma ordem de classe e ela é regida por uma ética. E assim vai. Antigamente, a igreja determinava o que era ético e o que não era. Ficava muito claro para todos, relativamente em todo o mundo, o que era ético e o que não era ético. Atualmente, isso não é mais assim, né? A ética varia muito de acordo com uma região geográfica e cultural. E isso faz com que os padrões de ética variem. Legal? Mas isso não é o que interessa hoje para a gente. Não interessa um aprofundamento no que são padrões éticos e morais de uma sociedade ou de um país. O que interessa para nós é entender o que significa ser um cristão ético. O que é um cristão ético? Bom, de acordo com a definição do que é ética, se ética são os padrões definidos por um código de comportamento adotado por uma sociedade, então é lógico que a gente defina que ser um cristão ético varia de acordo com a sociedade na qual esse cristão vive, certo? Claro que está errado. É claro que está errado, gente. A ética cristã não pode, não deve variar em função de absolutamente nada.
Caso isso ocorra, não é a ética cristã que está regendo a vida dessa pessoa, e sim o código da sociedade na qual ele vive. Cristão moralmente ético é aquele que e somente aquele que, independente de onde esteja, não importa onde ele esteja, ele segue o código de ética estabelecido por Deus, deixado aqui, ó. Deixado aqui. Esse é o código de ética do cristão. Se quiser, pode olhar aqui também no aplicativo, mas é na Bíblia. Ele ouve as orientações do Espírito Santo, ou seja, obedece única e exclusivamente aos padrões éticos estabelecidos na Bíblia. Cristão ético não se submete aos desejos do mundo. Eu podia parar aqui agora. Eu já teria passado para vocês a essência. Conversando com o Luciano essa semana, quando ele me perguntou qual é a mensagem, eu passei para ele e falei, pronto, acabou. Já te passei a mensagem toda, não preciso falar mais nada. E eu poderia parar aqui agora, acabou. Cristão ético, não aceita nem se submete aos desejos do mundo. Mas eu quero ler algumas passagens para vocês. Eu ainda tenho um tempo, então eu quero ler algumas passagens para vocês. Guardem suas Bíblias. Diferente daquilo que o Rancoleta fez a semana passada, o exercício de procurar, eu gostaria que vocês ouvissem essas passagens, não com os olhos, olhando, procurando na Bíblia, nem com o ouvido, mas com o coração. Eu gostaria que vocês ouvissem com o coração. Vocês não vão ouvir a palavra ética nessas passagens, mas ouçam com o coração. Marcos 12, do 28 ao 34, e também Lucas 10, do 25 ao 28, diz assim, que os fariseus, quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus se calarem, e um desses que era mestre da lei, querendo conseguir alguma coisa contra Jesus, perguntou para ele, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Ele respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. E eu não vou estar errado se eu disser para vocês o seguinte, toda lei, toda norma, todo código, toda regra, se não se basear nisto, não é ética. Não é. Essa é a base, esse é o fundamento, esse é o alicerce de tudo, de tudo. 1 João 5,3 Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. 1 João 4,20 Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Deuteronômio 7,9 Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus
Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. 2 João 1,6. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Romanos 13, 1, 2. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Não dá para tecer muitos comentários a respeito dessa passagem. Mas nós precisamos meditar muito nesta passagem. Nós precisamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos dê discernimento, que nos mostre como nós devemos proceder diante de tudo o que vemos e ouvimos a respeito das autoridades que Deus permitiu que tenhamos. Sabe por quê? Porque se eles não estão lá pela vontade de Deus, então a palavra não está correta. Então a palavra não está correta. 1 Pedro 2,15. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. E aí teve uma pergunta. Lembra dos fariseus? Rancoleta também semana passada falou muito deles aqui. Renato falou hoje cedo aqui. Estava até escrito aqui assim, os fariseus, eu falei para ele, não apaga não. Não apaga, deixa os fariseus aí. Eles saíram, novamente fizeram um plano para conseguir uma prova contra Jesus. Né? E mandaram que um dos seus seguidores, que era membro do partido de Herodes, que também estava aqui, que o Renato falou aqui durante a ceia, fossem dizer a Jesus: Mestre, nós sabemos que o Senhor é honesto. O Senhor ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas! Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traz a moeda com que se paga o imposto. E eles levaram a moeda para ele. Ele perguntou: de quem é o rosto, a cara, né? E o nome que está gravado nesta moeda? Eles responderam: é do imperador. Jesus disse: então dá para ele o que é dele. Dá para ele. A moeda é dele, dá para ele a moeda. Eles ficaram admirados ouvindo isto e deixaram Jesus e foram embora. Pense nisso. Pense um pouco. Jesus sabia que aquela moeda não era dele. Mesmo que ela tivesse sido feita por alguém que Deus permitiu estar ali no comando. Lembra? Toda autoridade vem
E é permitida por quem? Por Deus. Então ele sabia disso. Mas ele foi muito ético. Eu vou me permitir usar esse termo. Ele foi muito ético. Né? Ele disse, olha, dá ao governador o que é dele. E eu, novamente, posso concluir o seguinte. Para mim, Jesus dizendo assim, para mim, você dá o que é meu. Isso aqui não é meu. Isso não me pertence. Se você tiver que me dar alguma coisa, me dê aquilo que é meu. Hoje, todos têm um jeitinho para resolver um problema de pagamento de um imposto, né? Estacionamento em local proibido, de não pagar uma multa. E por aí vai. Hoje, existem leis para impedir que alguém se declare contra ou diga que não é certo o que a maioria prega e pratica como certo. Entenderam? Tem leis que proíbem isso. E se há uma lei, e se temos que obedecer às leis e às autoridades, então temos que aceitar isso. Certo? Claro que não. De novo, vocês acertaram. Não! Não podemos e não devemos aceitar. Temos que ser moral e eticamente contra isso e não aceitar com a naturalidade que é imposta. Nós não podemos aceitar aquilo que é ditado pelo mundo e que é diretamente contra a vontade de Deus. Não é porque é lei, não é porque é norma, não é porque é regra, não é porque é código. Se vai contra o que está aqui, se é contra aquela base, nós não podemos aceitar como sendo algo ético, algo moral. Não é. Não é. Deus é amor, gente. E o amor de Deus não exclui nem obriga ninguém a nada. Tampouco ele exige que a gente aceite a verdade do mundo. No mundo jaz o maligno. E nosso Senhor e Libertador Jesus Cristo, ele venceu o mundo, ele venceu. Ele vai voltar. Ele não só venceu o mundo, como ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar você, para me buscar. E a gente precisa estar preparado para isso. E não é adorando, sabe, praticando, aceitando como corretas e éticas as coisas do mundo, que nós seremos escolhidos e aceitos. Se nossa ética e moral nos fazem adorar, praticar e aceitar o que é do mundo, nós vamos permanecer no mundo. Não tenham dúvidas disso. Se a nossa ética e moral nos fazem entregar e deixar para o mundo o que é do mundo, e adorar e buscar o que é santo, nós vamos estar com Deus. Ele vai levar a gente com Ele. Nós vamos. Eu tenho me esforçado muito para cada vez mais não dar muita importância para o que o mundo dita como sendo um padrão ético e aceitável. Tenho orado a Deus para que Ele me dê entendimento, para que Ele me dê o discernimento para isso. Tenho orado também pela igreja,
também peço que Ele dê isso à igreja, para que a gente possa entender qual que é a boa e agradável vontade dEle para a gente. E para que a gente possa sempre agir de maneira ética e cristã. Eu não sei se eu tenho tido sucesso, eu acho que não, com certeza não. Mas eu continuo tentando. Eu continuo pedindo. Eu tenho que continuar atento. Você tem que continuar atento. Nós, como igreja, precisamos continuar atentos a tudo isso. Só existe um exemplo de ética a ser seguido. Só existe um exemplo. É Jesus Cristo. Amém? É Jesus Cristo. Ele foi tentado por todas as coisas do mundo. Todas. E quando eu digo mundo, todo mundo sabe a quem eu estou me referindo. Todos vocês sabem a quem eu estou me referindo. Mas ele permaneceu fiel à palavra e à vontade de Deus. Em nenhum momento ele cedeu. Foi fiel. Foi ético àquilo que ele veio fazer. Esse é o exemplo de ética a ser seguido, a ser alcançado. Aí você vai falar para mim, João, falar é mais fácil do que fazer, né? Será que é? Mateus 11:30 diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode ser, mas que é sofrido e muitas vezes a gente passa vergonha, também é verdade. Eu te pergunto, e daí? 1 Pedro 4,16, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Amém? Já que não teve exercício hoje, né, eu sugiro a vocês que leiam durante a semana Romanos 1 e Romanos 2, o capítulo 1 e o capítulo 2. E reflitam um pouquinho para ver se essa ética que tem aqui hoje, isso aqui está tão diferente assim, e se nós somos tão diferentes dos cristãos lá de trás. Então, que a gente consiga manter essa ética e entender o que é essa ética que o mundo está pregando para a gente. Deixar isso de lado. Amém? Vamos orar? Já como encerramento também, irmãos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por permitir, Pai, que a gente possa estar aqui hoje, reunidos como a Tua igreja, buscando, Pai, o entendimento da Tua vontade para cada um de nós. Ofertando, Senhor, um culto a Ti, de uma que esse culto possa ser agradável. Pai, te pedimos também, dá-nos cada vez mais, Senhor, o entendimento. Coloque em nossos corações, Pai, a Tua vontade.
Coloca, Senhor, em cada um de nós a certeza, o entendimento da Tua vontade para cada um. Faz de nós, Pai, um instrumento para que a gente consiga, Senhor, levar a Tua vontade. Afasta-nos, Pai. Afasta-nos do mundo, Senhor. Permita, Senhor, que esse mundo não nos atinja, não nos desvie, Senhor, da Tua vontade. É em nome de Teu Filho Jesus, Pai, que a gente ora, pede e agradece. Amém, Pai. Tenham todos uma excelente semana, no amor e na paz de Jesus.